vamos envergonhar o Brasil internacionalmente, tá? Eu vou começar com uma provocação, tá? A favela venceu, amigos. A favela venceu. Eu olho pra vocês e digo, a favela venceu. Se eu pensar do ponto de vista da qualidade de vida dos moradores das regiões mais pobres do Brasil, não. A favela, o favelado perdeu, mas a favela venceu. O morador desses lugares está inserido num contexto cultural bizarro, animalizante, bestializante. Nos últimos 12 anos, o número de favelas aumentou na casa dos 40%, dados do IBGE, ou seja, a favela, enquanto conceito, venceu, é um conceito vencedor, né? É um arranjo social em que o crime organizado ganha dinheiro, uma hierarquia ilegítima é construída ali, pessoas pobres são humilhadas, massacradas, e todo tipo de subcultura baseada na ignorância prospera. Então, assim, é um arranjo fracassado. Então, a favela, enquanto arranjo fracassado, venceu a despeito da derrota pessoal do favelado. E aí, toda essa subcultura que nós somos os primeiros, vamos falar a verdade, o primeiro grupo político a não fazer público e falar, gente, vamos combater a cultura de favela? Vamos falar que o favela é só, vamos dizer, um arranjo que precisa ser desmontado para que um bairro surja no lugar e que o favelado deixe de ser um favelado e ele se torne um cidadão? Porque favelado e cidadão não são palavras que combinam, definitivamente. Ser favelado lhe impede de ser cidadão, dado que você vive para além da cidadania. Você vive para além do Estado. Há um Estado paralelo que é aquele em que você é humilhado, explorado e você não consegue interagir numa sociedade que sequer olha para você, tá? E aí essas subculturas horríveis prosperam aos montes e a gente fica enxergando as consequências. Em Recife nós vamos ver mais uma consequência disso, tá? Querem enxergar? Uma briga de torcidas organizadas, duas expressões também da base dos dados. Você fala, não, mas que isso tem correlação total. Assim como o trapzinho, o funk, as torcidas organizadas hoje também são braço do crime organizado. Não há aqui em São Paulo nenhuma torcida organizada que não esteja sob a mão do PCC. Do PCC. Pessoal de Recife, pessoal de Pernambuco, nos diga, o Sport e o Santa Cruz, a torcida organizada, tem relação com qual facção? É só checar. Hoje a correlação é total. Houve um assassinato que teve contra uma diretoria da Mancha Verde, alguns poucos anos atrás, em que eles estavam, vamos dizer, não vou entregar a Mancha Verde pro PCC. Pau. Vapo. Torcida organizada é crime organizado. A relação tá lá, cara. Não adianta fingir. E aí, né, logicamente na cidade mais bem administrada do Brasil, de acordo com a própria população, que falou, não, vamos reeleger aquele imbecil, aquele demagogo, aquele vagabundinho, com uma votação absurda, como se tivesse tudo às mil maravilhas, né? Então, acontece isso. Então vamos assistir o que aconteceu, vamos lá. Se ficar violento, eu vou ter que tirar, Renan. Sim. Basicamente houve uma briga entre, né, o Santa Cruz, a torcida do Santa Cruz, a organizada do Santa Cruz e a organizada do Sport, né? Aí é o momento que eles estão sodomizando o presidente. Sim. O que acontece essa cena, né, que eu acho que não tem muito, é um momento em que uma barra de ferro, ela é inserida no reto do presidente da organizada do Sport, que santo não é, tá? Mas os animais, e não há nada, assim, para além de animais que eu possa chamar, tudo que eu ultrapassar isso é complicado, mas esses animais da torcida do Santa Cruz, enfrentando ali os animais da torcida do Sport, eles protagonizaram isso, né? E veja assim, são homens, né? Homens, em geral jovens, cheios de energia, que poderiam canalizar essa energia. Não tô falando dessa revolta animalesca, mas é uma energia para algo que importa, mas não. O que eu acho, assim, profundamente babuíno nesse comportamento, é isso ser dedicado às suas afiliações a uma torcida de um time de futebol. Você sequer é um jogador do time de futebol. Você sequer é um jogador. Você é um torcedor. Isso é... Você é um cara cuja função social é ficar, sei lá, exalando energias de apoio, né, e declarações públicas de apoio a uma agremiação esportiva que vai simular uma batalha através de uma demonstração de, vamos dizer, de aptidões atléticas por parte de... Não põe essa cena. Não, tira essa cena. Não põe essa cena. Pelo amor de Deus, isso. Não dá pra falar que isso é ok. Não dá pra falar sequer que esses caras aí,
né? Tem muita recuperação. Uma das coisas que a gente precisa sempre lembrar é que às vezes o criminoso não tem recuperação, galera. Às vezes não tem recuperação. Às vezes é só prisão perpétua mesmo. A gente... foi incutido na nossa mentalidade, ó, tem que ficar, enquanto eu falo, deixa esse cara aí falando, deixa em loop, né? A gente tem que entender que foi incutido na nossa cabeça a ideia de que assim, existe um ciclo, ó, cometeu um crime, aí o cara é preso, aí na cadeia ele vai ser recuperado, aí ele volta recuperado. Na maior parte das vezes não tem recuperação. Até porque, como já dizia o El Chan, pau que nasce torto nunca se endireita. Às vezes o pau pode ser utilizado da maneira mais perversa possível, né? Como aconteceu agora. Então, tem que sair da nossa mente a ideia de que você vai recuperar. Algumas vezes, há exceção, às vezes algumas vezes recupera. Às vezes só tem que punir. Às vezes é prisão perpétua. Entendam isso. E às vezes assim, o cara cumpre a pena, ele volta pra sociedade, ele não tá recuperado. Mas sabe o que ele vai estar? Numa sociedade séria? Com medo. Não, eu não vou, assim, eu sou um torpe, eu sou um canalha, mas eu não vou aprontar, senão eu tô lenhado, eu tomo tiro, eu vou preso. O medo, pessoal, o medo é um dos melhores remédios. Olha, não tem recuperação melhor, não tem, vamos dizer, não tem elemento transformador de conduta mais eficaz do que o medo. O medo faz o valente virar um covarde em 2 segundos. Falo isso com tranquilidade. Aí, a sociedade brasileira, né, o Brasil, né, ele quer criticar, vigiar e punir, né? Não, olha, o Estado violento, o Estado policial, o Estado opressor, antes de ter um Estado, vamos dizer, que entregue não apenas direitos, né, mas que entregue a própria autoridade no território. Então assim, o Estado é incapaz de entregar a sua autoridade no território, ou seja, ele já é um Estado capenga. Aí você tem o crime organizado, esse sim, vigilando e punindo, né, suas próprias áreas de atuação e a área de atuação dos cidadãos comuns também, né. Aí a gente fica, não, mas veja só, não podemos punir. Aí vem aqueles discursos, aí mistura discurso racial no meio, aí vem o poeta, aí vem o rapper, aí vem o intelectual, todo mundo misturado. Sempre vem alguém pra poetizar, pra falar verdades, não sei o quê, né, e o jogo segue. Não dá, galera. Não dá, o Brasil tá numa situação, assim, de petição de miséria. A sua situação é uma situação grotesca. O que aconteceu lá é grotesco. Só que isto, por que isso se insere no que a gente tava falando semana passada de Oruan, essa história de favela venceu? Veja só, quase todos os nossos grandes personagens se misturam. É importante, põe ele de novo aí, Riso. Temos que ficar falando enquanto esse vagabundo dança, esse canalha, esse bosta. Porque é o seguinte, Recife, a despeito, sei lá, do Porto Digital, iniciativa legal, eu vou todo ano pra Recife. Recife, galera, que me desculpem, Recife é uma cidade abandonada, feia, envelhecida, pichada. Recife é uma cidade feia como todas as cidades brasileiras, especialmente as grandes, são feias, né? Recife tá cagada. Isso aí aconteceu lá, mas poderia acontecer em São Paulo como aconteceu. Não vamos esquecer que a Mancha Verde fez coisas similares aqui em São Paulo com a torcida do Cruzeiro, com a organizada do Cruzeiro. Guerra de facções, né? Recife toda cagada, elegeu com, sei lá, mais de 70%, 80% esse bobo que fica reformando uma praça, né? Aí faz uma escadaria. Se eu não me engano, Recife agora passou uma lei para aumentar o número de cargos comissionados, agora tem mais cargos para ele ficar instalando os caras dele do que na administração estadual, no governo estadual. Me parece uma atitude bastante bacana dele. Naturalmente ele oferece apoio ao governo Lula para receber verba e fica nesse jogo de puta que os governadores do Nordeste fazem com o governo Lula desde sempre, né? Que é dar apoio de um lado e no outro receber dinheiro, e aí tome-lhe pacto federativo e o resto do Brasil pagando pra esse vagabundo ficar dançando. Fica esse vagabundo dançando. Sempre bom lembrar, fica esse bosta dançando e a coisa vai. Os números em segurança pública horríveis lá e esse tipo de coisa acontecendo lá. Só pra se falar, como acontece no Rio, como acontece em São Paulo, como acontece em todo lugar. E o que vai acontecer depois disso, tá? Mais crime. Não vai, se você imagina que vai ter alguma mudança, não vai rolar nada. Muito pelo contrário. Com certeza, o Ministério dos Direitos Humanos... Veja só, disseram aqui nos comentários que as organizadas lá de Recife têm relação com o Comando Vermelho, Riso. Então, eu posso ficar tranquilo que o Ministério dos Direitos Humanos, da Aniele Franco, que recebeu agora a ONG, que tinha correlação tanto com o Comando Vermelho quanto o PCC, com certeza está preocupada com a saúde mental, com
com os direitos, né, dessa juventude que só quer ir na rua para expressar seus afetos e seus rancores em batalhas campais, é ou não é? Com certeza a Aniele tá preocupada com isso. Eventualmente, esses meninos que estavam organizando aquela festa linda ali, eles, né, podem ir à cadeia e ela precisa cuidar dos direitos dele. Ah, o cárcere, os direitos dele. Mas, pelo amor de Deus, né? Isso é asqueroso. Parabéns, assim, tem que ficar, enquanto fala, esse cara aí. Porque esse cara, só avisar vocês, tá? Esse cara vai querer ser candidato a presidente, tá? E ele vai dançar pra vocês aí pra candidato a presidente. E vai ter um monte de vagabundo, um monte de biscate, de vagabunda, de retardado, de imbecil, de esquerda. Olha só, esse cara é muito bom, esse cara é legal, a esquerda tá moderna. Vai lá, vai dançar com esse cara. Vai ter um monte de lixão fazendo isso, entendeu? Um cara, o Reinaldo falou, tá enjoado esse vídeo. Deixa esse cara dançar. Vocês precisam lembrar o seguinte, eu falei da direita, né, comprando Patriota Coin, porque Eduardo Bolsonaro tem que dar golpe no público dele. Enquanto isso, a esquerda tá preparando essa porra aí. Tá? Esse débil mental, filho de um oligarca, escravista, lá da família dele, família antiga, né? Que tinha. Conta qual é o nome dele? João Campos. Conta das fazendas da tua família. Já fez alguma reparação histórica ali, já que você é um progressistão? É ou não é? Conta aí, caramba. Conta do roubo do teu pai. Conta do teu pai morreu ali e a Lava Jato já no encalço dele, né? É missão ou nada nessa bagaça. É missão, pra onde você olha, eu olho pro centro, eu vejo o Hugo Mota, eu vejo o Kassab, eu vejo o Alcolumbre. Eu olho pra direita, eu vejo o Marçal, eu vejo o Gustavo Lima, eu vejo o Bolsonaro. Eu olho pra esquerda, eu vejo o Eduardo Campos, eu vejo o Lula, eu vejo a Janja. Tá todo mundo lenhado aqui. Você tá lenhado, você tá lenhado. Por isso que a missão é uma ruptura com isso tudo, porque a gente tá falando, essa live que é uma live de inconveniências. Eu tô falando coisa aqui que tira voto, que desagrega. Eu comecei falando assim, peguei um desafio proposto por um dos maiores influenciadores dessa galera, ele é grande, o Rayan, e aqui responde, ele falou, eu apoio o MBL, né, mas o MBL não pode bater no Bolsonaro. Pois bem, não vai dar, não vai rolar. Nós vamos bater no Bolsonaro porque não dá pra aceitar uma parada dessa. Não dá, não dá. Milhões e milhões de pessoas espetadas.